Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre estigma, a teoria de estigma do Erving Goffman, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês o nome da obra. Bom, Erving Goffman, que é da escola de Chicago, ele é muito influente nos estudos sobre as interações sociais, tanto no interacionismo social do grupo de pensadores no qual ele faz parte, e ele vai escrever a teoria do estigma, no qual ele vai traçar uma análise lá nos anos 60 de como nós separamos indivíduos, como nós excluímos indivíduos e como ocorre esse processo de separação. A essa separação ele dá o nome de estigma, estigma social. Tá? O que é um estigma social? O estigma social é definido enquanto marca ou sinal que designa o seu portador como desqualificado, exatamente, desqualificado ou menos valorizado, ou, segundo a definição do Prof. Goffman, a situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena. É o indivíduo que possui algumas características, sejam psicológicas, físicas, seja o que for, que eu vou explicar quais são, que tornam esse indivíduo não habilitado para um convívio social. Ele até convive socialmente, mas não convive de forma plena. Ele vai receber pequenas exclusões na vida. Se a gente olhar os critérios que fazem os indivíduos serem excluídos ou incluídos, a gente vai perceber que existem muito mais critérios de exclusão, de separação entre os indivíduos, do que a aceitação. Tá? E os estigmas marcam esse processo de separação dos indivíduos. Então, primeiro, Goffman recorre à etimologia da palavra estigma, lá na Grécia, que significa marca, algo que é marcado. Então, na Grécia Antiga, era utilizado para sinalizar marcas corporais de escravos ou criminosos. Tanto que nas próprias construções de estátuas gregas, eles colocavam alguma marca para mostrar que aquela pessoa não era uma pessoa muito bem qualificada. Não era uma pessoa muito agradável, não era uma pessoa muito aceita socialmente. Então, utilizavam essas marcas justamente para demonstrar que essa pessoa não tinha uma aceitação na escultura, nas artes ou até na própria convivência social. Isso é o primeiro termo, estigma, marca. Na Idade Média, a ideia de estigma passou a designar as marcas da graça divina, os sinais físicos causados por doenças. Então, os estigmas de vários santos apresentavam estigmas, ou seja, feridas que apareciam na pele que poderiam ser marcas semelhantes às de Jesus na cruz, enfim. Mas eram marcas divinas, eram marcas sagradas. Mas o Goffman vai usar esse termo de uma outra forma. Atualmente mesmo a palavra possui diferentes significados, mas especialmente no que se refere aos aspectos sociais. Então, para a sociologia, o conceito de estigma social está relacionado com a categorização de um grupo por outro, conferindo um grau inferior de status social. Ou seja, um grupo de pessoas coloca aquele outro grupo de pessoas numa categoria inferior. E sendo inferior, você pode fazer o que quiser com esse grupo. Você pode excluir, você pode matar, você pode explorar o trabalho. Enfim, são várias as possibilidades que você pode ter ao fazer isso com um grupo, que você considera inferior no seu status social. Ou seja por a sua origem, seja por a sua condição. Então, atribuir um estigma, uma marca para aquele grupo, uma marca que vai ficar muito tempo, está relacionado às pré-noções, aquilo que nós chamamos comumente de estereótipos, estereotipar um grupo. Esse grupo é vagabundo, as pessoas que estão daquela região são vagabundas, aquelas pessoas são mau caráter, aquelas pessoas são não sei o quê, e que revelam um preconceito e um medo ao desconhecido. É assim que surgem grandes barreiras que a gente observa cada vez mais fortes no mundo hoje, contra os imigrantes, contra negros, contra pessoas de outras raças, que no sul tem raça, de outras etnias, e principalmente na condição também sexual. Então você atribui significados inferiorizantes, ou até, dependendo do contexto, se for contexto religioso, você demoniza um grupo inteiro para que você possa rebaixar e assim manter as suas relações de poder. E essa estereotipação, esse estigma, ela passa a ser uma norma e essa norma passa a ser naturalizada. Ou seja, passa a ser natural que esse grupo seja inferior que o outro, que esse grupo seja considerado como menos importante que o outro. E que tenha, principalmente, quando se transforma em lei, que esse grupo tenha menos leis e menos direitos do que os outros grupos. O grupo estigmatizado passa a ter menos direitos.
então que faz com que facilmente o grupo estigmatizado muitas vezes aceite posições inferiores de status social devido à interiorização da categoria que era imposta. Por isso que é possível falar que a pessoa, a pessoa negra pode ter um preconceito contra negros? Pode ter, porque ela pode sentir-se a inferiorização da sua própria condição. Uma pessoa que está numa situação de carência econômica, né? Uma pessoa mais pobre, ela pode interiorizar a pobreza e não se sentir capaz de fazer algo diferente, de repente estudar, de avançar na vida, de conseguir cargos com altos salários, porque interiorizou que aquele lugar dela é o lugar, aquele lugar onde ela está é o lugar que ela deve ficar, ela não pode almejar outras coisas. Então o estigma passa a ser interiorizado quando ele é naturalizado, que aquele grupo de pessoas é inferior, que aquele grupo de pessoas não vai conseguir, que aquela pessoa porque ela é gay não vai conseguir emprego a não ser na C&A ou na Renner. Então você estigmatiza e determina o espaço social dessa pessoa, né? E que isso é a parte mais brutal. Então, vamos conhecer os tipos de estigma, para a gente, né? Falando de estigma, vamos falar quais são os 3 tipos que o Irving Goffman, nos anos 1960, ele identifica. Primeiro tipo de estigma: abominações do corpo. Deformidades físicas, ou seja, deformidades entre aspas, porque elas não estão dentro da normatização da época. Então, uma pessoa que é muito gorda, uma pessoa que for muito magra, uma pessoa que for muito alta ou muito baixa, a pessoa que tiver um nariz muito grande, que tiver uma boca muito grande, enfim, tudo que foge do padrão, que é um padrão praticamente impossível de você se encaixar, né? Ela pode ser considerada uma pessoa com estigma. Principalmente as abominações, as aberrações, né, que são consideradas aberrações, quando a característica é muito evidente, quando salta aos olhos, que foge muito da norma padrão. E aí essa questão física é a primeira forma de estigmatização. E a gente aprende a fazer essa estigmatização. É comum ver crianças excluindo outras crianças por causa de um estigma visual. Ela olhou para outra criança e falou: nossa, você é gordo, você é muito magro, e a gente já coloca apelido. E a gente vai normalizando e naturalizando isso, achando: que legal, é bullying, mas na minha época era assim, chamava e está todo mundo bem. Aí tá um monte de adulto neurótico, tá um monte de adulto fazendo besteira, acreditando em qualquer bobagem, porque na infância ele acha que aceitou o seu estigma, né? Porque o que é? Bullying, né? Essa frescura de bullying, mimimi, não. A gente estigmatiza pessoas e grupos e considera essas pessoas e grupos inferiores. E aí vem o segundo tipo de estigma, um dos mais cruéis, que é a culpa de caráter individual, percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas ou rígidas, tipo quem pratica candomblé, umbanda, desonestidade, uma pessoa que, por exemplo, teve algum distúrbio psicológico, um distúrbio mental, ela vai ser estigmatizada por aquilo. A pessoa que já foi presa, ela vai pagar um estigma social e a família inteira vai sofrer o estigma da pessoa que passou por um presídio. A pessoa que teve um vício, mesmo ela lutando contra o vício, estando longe do vício recuperado, ela será vista no meio social como uma pessoa que pode recair ao vício, né? O vício do alcoolismo, seja lá o que for. A homossexualidade vista como homossexualismo, né? Visto como doença, como alguém degenerado, como alguém que não pode estar no convívio social com outras pessoas, porque sempre é visto como uma pessoa que pode fazer o mal, né? Ou a pessoa desempregada, ficou desempregada uma vez e todo mundo vai olhar para ela como um vagabundo, como uma marca da pessoa que não consegue se encaixar num emprego. As pessoas que tiveram tentativa de suicídio, ou que têm um comportamento político mais radical, ou um torcedor muito radical de um time, elas vão sofrer essa marca de estigma e todas as pessoas vão olhar para essas pessoas pelo seu estigma. Não pelos seus valores, não pelo seu esforço individual, pelas suas conquistas, mas a marca do estigma vai colar nessa pessoa e ali ela vai permanecer presa nesse estigma. Além dos estigmas também cruéis tribais, né? Ou seja, estigmas de origem social, de origem racial, de nação, de regionalidade. Você associar todo mundo que vem do Nordeste de Paraíba ou de baiano, né, como se fosse uma coisa só, e dizer que todos eles são assim, né? Esses estigmas são, muitas vezes, eles são transmitidos para os membros da mesma família e aí são considerados também, as pessoas vão pegando esses mesmos estigmas, como aconteceu recentemente, o caso de uma esposa de um governador lá nos Estados Unidos,
por ela ser brasileira, foi imigrante ilegal nos Estados Unidos, e ela sofre esse estigma mesmo sendo uma mulher rica, mesmo sendo uma mulher de um político famoso, mesmo assim ela sofre um estigma por ser descendente de brasileiros. E assim nós estigmatizamos em várias partes. Eu falei de estigma interno aqui no Brasil, mas pelo mundo nós estigmatizamos as pessoas. O indígena, o negro, nós estigmatizamos os que vêm de fora, nós colocamos estigmas mais positivos ou negativos conforme os grupos. Porque japonês é muito inteligente, porque índio é preguiçoso, e assim nós estigmatizamos e rebaixando a condição de vivência dessas pessoas, né? Então, a principal consequência, como eu já falei, dessa relação de estigmas é transformar isso em questão de lei, em reforçar esses estigmas e traduzir isso em negação de direitos e oportunidades aos grupos estigmatizados, a olhar para a pessoa pela marca e excluir a possibilidade, né? Você não contratar alguém por ser mulher ou por ser mulher negra de periferia, né? E colocar na frente da capacidade da pessoa os seus estigmas sociais, né? E essas pessoas, ao serem categorizadas pelos seus estigmas, elas vão ser tratadas como indesejáveis, criminosos, preguiçosos e sempre tratadas como uma ameaça. Imagine muçulmanos, por exemplo, na França ou nos Estados Unidos, vão sofrer essa marca de um estigma, talvez mais pela uma quantidade pequena de radicais que cometem atos criminosos, violentos e terroristas, do que uma visão mais ampla. Tá? Então, às vezes, o grupo estigmatizado vai pagar por uma pequena parcela, mas é uma coisa das pessoas que moram em comunidades. Às vezes elas vão pagar como consequência pelos atos de grupos criminosos que estão em pequeno número. Uma comunidade inteira vai ser tratada como estigmatizada. Então, se você pertence àquela favela, àquela comunidade, você vai carregar o estigma daquele lugar, como se você fosse criminoso, como você fosse algo assim, né? Então, a maior maneira de combater o estigma é o quê? De evitar esse estigma. É compreender e conhecer o grupo que está sendo estigmatizado. Relacionar as características negativas impostas a eles com forças sociais, culturais, políticas e econômicas que o envolvem. Sendo assim, é necessário conhecer os tipos de coerção que são impostas, o tipo de exclusão que esses grupos sofrem, pois muitas vezes estão exercendo papéis que foram designados sem opção de escolha, e esse estigma acaba colando nessas pessoas, certo? Numa próxima oportunidade eu falo mais sobre estigma e exclusão para vocês. Muito obrigado por ter assistido até o final.